Olá a todos, eu sou Vitor Ramos, professor da SIM, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre colangite aguda, como fazer o diagnóstico e o manejo inicial no departamento de emergência. Então, só para relembrar um pouco a anatomia das vias biliares, nós temos a vesícula biliar, que através do ducto cístico se insere no colédoco, que próximo aqui à junção com o ducto pancreático principal, vai desembocar no duodeno, na ampola de Vater. E o ducto colédoco recebe esse nome a partir do momento da inserção do conducto cístico. Acima dessa topografia, nós chamamos de ducto hepático comum, que é a confluência entre os ductos hepático direito e esquerdo. Então, o que é colangite? Colangite é a infecção das vias biliares devido a um processo de colestase, ou seja, obstrução do fluxo biliar. Normalmente, nós temos em condições fisiológicas uma série de mecanismos que vão prevenir a infecção ascendente das vias biliares. Quais são esses mecanismos? Então, basicamente, a pressão do esfíncter de Oddi, que é o esfíncter que fica aqui na topografia da ampola de Vater, o fluxo contínuo de bile e até a propriedade bacteriostática dos sais biliares. Em algumas situações, principalmente relacionadas com obstrução biliar, o que nós temos é que vamos ter a diminuição dessa pressão no esfíncter de Oddi e a própria obstrução, seja parcial ou total, da drenagem das vias biliares. Então, com isso, vamos ter a chance de ter uma colangite. Pensando nas etiologias, vamos lembrar aqui que alguns pacientes têm a formação de cálculos no interior da vesícula biliar. Esses cálculos podem migrar para o ducto hepático, para o colédoco, na verdade, a partir da inserção do ducto cístico, e fazer uma etiologia, uma obstrução das vias biliares, que é a etiologia entre 28% a 70% dos pacientes, litíase biliar. Algumas outras etiologias são a estenose biliar benigna, processos de malignidade ou pós-EPRE, que acontece em 0,5% a 1,7% dos casos. A presença de corpo estranho nas vias biliares também favorece o processo infeccioso, que tem uma etiologia, como vamos ver para frente, em termos de bactéria, com uma flora mista. Então, aqui outras etiologias além da coledoclitise para processo de colangite, o colangiocarcinoma. E nesse primeiro exemplo nós temos um colangiocarcinoma bem proximal, já aqui na topografia da confluência entre os ductos hepático direito e esquerdo, um colangiocarcinoma proximal. Um tumor periampular, ou seja, um tumor na cabeça de pâncreas que faz uma obstrução extrínseca da via biliar distal, ou estenoses benignas, que temos que pensar naqueles pacientes que já fizeram uma manipulação cirúrgica das vias biliares, e uma das cirurgias que é muito associada com isso, é uma complicação rara, porém muito grave, é a colestectomia, seja via laparoscópica ou seja via convencional, via aberta. Como que é o quadro clínico da colangite aguda? Então, temos que pensar em colangite aguda naquele paciente que se apresenta ao departamento de emergência com icterícia mais febre. Mas só a icterícia mais febre, ou seja, uma icterícia febril, tem uma série de diagnósticos diferenciais, como colangite, leptospirose, hepatites virais, hepatites autoimunes, febre amarela, nutrição parenteral e malária, só para citar algumas das principais. Então, vamos pensar um pouquinho no quadro clínico geral e depois vamos pensar em como fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico de maneira conclusiva. Então, icterícia mais febre, dor abdominal. Quando nós temos esses três associados, temos a chamada tríade de Charcot, que está presente entre 50% a 75% dos nossos pacientes. Náuseas, vômitos, hiporexia, sinais inespecíficos ou então presença de sinais sistêmicos, que temos a tétrade de Dargan, que é a tríade de Charcot com injúria renal aguda, ou a pêntade de Reynolds, que é a tríade de Charcot mais rebaixamento de nível de consciência mais hipotensão. Se pensarmos bem, a tétrade de Dargan e a pêntade de Reynolds nada mais são do que sepse, disfunção orgânica secundária a um foco infeccioso, que no caso a colangite aguda. Bom, como vimos que os sintomas não são muito específicos, vale a pena nós lembrarmos aqui os critérios de Tokyo, que também já discutimos quando falamos sobre cólica biliar ou colite aguda, e aqui vamos ter umas definições mais claras para o diagnóstico de colangite aguda. Então, pensando nos critérios de Tokyo, que foram revistos em 2018 pela última vez, os sinais clínicos são divididos entre sinais sistêmicos, colestase ou presença de alguma alteração radiológica.
Quando estamos falando de sinais sistêmicos, é a presença de febre ou calafrio, leucopenia menos que 4.000 ou leucocitose mais que 10.000 e o PCR maior que 1 mg por decilitro. Lembrando aí de fazer a conversão, principalmente do PCR, para o sistema que for utilizado no seu hospital. Colestase é definida como uma icterícia, bilirrubina total maior ou igual a 2, lembrando que na icterícia obstrutiva a principal elevação é da bilirrubina direta, mas aqui nós estamos falando de icterícia com bilirrubina total maior ou igual a 2, ou fosfatase alcalina, gama-glutamiltancerase, TGO ou TGP maior que 1,5 valor superior de referência. E para imagem nós vamos ter ou a dilatação das vias biliares, visível no método de imagem, normalmente o primeiro método é a ultrassonografia, embora também possa ser utilizada a tomografia com ou sem contraste, a própria colangiorressonância e ressonância magnética, ou então evidência etiológica. O que isso quer dizer? Que se eventualmente o meu método, por própria limitação do método, ou então uma limitação do próprio paciente, acabou não identificando exatamente uma evidência etiológica, mas viu dilatação das vias biliares, isso vai preencher o critério. Da mesma forma, se na teoria viu uma evidência etiológica, por exemplo, um tumor em cabeça de pâncreas próximo à região do colédoco distal, mas não viu exatamente a dilatação das vias biliares, temos que pensar em colangite aguda. Como que nós vamos fazer o diagnóstico? A suspeita diagnóstica vai ser feita por 2 critérios, ou seja, critério sistêmico, colestase ou de imagem, 2 desses 3. Então, temos que ter, por exemplo, febre e icterícia, ou então PCR aumentado e icterícia, ou febre e uma dilatação das vias biliares. E para confirmação, tem que ter pelo menos um critério de cada um desses grupos, ou seja, um critério sistêmico, um critério de colestase e um critério de imagem para fazer a confirmação, de acordo com o TOC 2018, de colangite aguda. E como fazer um manejo, então, da colangite aguda? Suporte clínico para todos os pacientes, correção de distúrbio eletrolítico, analgesia, coleta de hemoculturas. Vamos lembrar que às vezes os pacientes chegam bem graves ao departamento de emergência, como vimos inclusive na pintada de Reina dos pacientes que podem chegar com estabilidade hemodinâmica, né, devido ao processo de colangite aguda. E além dessas 4 itens principais que eu coloquei, nós temos 2 pilares, por isso que eu coloquei essas fotos desses pilares principais. Os 2 pilares são a drenagem das vias biliares, ou então, na verdade, a antibiótico terapia. Vamos começar falando da antibiótico terapia, que é então o primeiro desses 2 pilares do tratamento da colangite aguda. Qual é a flora que está relacionada com colangite aguda? Principalmente E. coli, então gram-negativos, em algumas populações pseudomonas, principalmente em pacientes que têm uma infecção de etiologia nosocomial, gram-negativos como enterococos ou streptococo, e o tratamento de escolha é ou uma terapia baseada em uma quinolona, por exemplo, ciprofloxacino, ou então numa cefalosporina, como ceftriaxone, associada com metronidazol. Isso é a principal escolha da maioria dos serviços brasileiros, é uma das possíveis terapias que o TOC 2018 acaba indicando e deve ser utilizada quando o paciente tem uma suspeita de uma colangite de etiologia comunitária, ou seja, um paciente que não fez uma manipulação das vias biliares. Essa escolha de antibiótico terapia não vale para aquele paciente que já está internado há muito tempo, fez uma cirurgia, por exemplo, um transplante hepático e pode ou não ter feito uma derivação biliodigestiva, mas com certeza manipulou as vias biliares. Então, aí nós temos que pensar na flora de cada hospital e nos agentes que estão mais relacionados com infecção de cada hospital. Vale a pena consultar a CCIH de cada serviço. E a drenagem das vias biliares? A primeira discussão é se sempre está indicada. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Outro é o time, que vai depender do TOC, e a forma, que vai depender principalmente de características anatômicas. Bom, falei que depende do TOC. Então o TOC, além de você fazer uma definição diagnóstica, ele vai definir a gravidade, classificar a gravidade de TOC 1, 2 ou 3. Vamos começar pelo TOC 3, que é o mais grave. Então, TOC 3 é aquele paciente que tem uma disfunção orgânica secundária ao processo de colangite aguda. Essa disfunção pode ser cardiovascular, hipotensão com necessidade de droga vasoativa, neurológica, rebaixamento de nível de consciência, respiratória com uma relação PO2-FO2 reduzida,
Renal, paciente oligúrico ou com uma creatina aumentada, ou até uma disfunção hepática com INR aumentado ou plaquetopenia. Tóquio 2 vai ser aquele paciente que não teve uma disfunção sistêmica ainda, mas já tem critérios que mostram que ele já tem um processo inflamatório um pouco mais exacerbado. Uma leucopenia mais intensa, ou uma leucocitose mais intensa, febre maior ou igual a 39 graus, pacientes idosos que têm mais risco para deterioração clínica, bilirrubina total, não apenas direta, maior que 5, maior ou igual a 5, e albumina diminuída, menor que 0,7, o valor superior de referência. E o Tóquio 1 é aquele paciente que não vai ter critérios nem de Tóquio 2, nem de Tóquio 3. Tóquio 2 moderado, Tóquio 3 grave, Tóquio 1 leve. Bom, quando drenar a via biliar? Quais pacientes está indicada a drenagem das vias biliares? No paciente Tóquio 3, a drenagem das vias biliares deve ser feita de caráter emergencial. Esse paciente está com uma sepse, devido a um foco fechado, que é a colangite. Então, deve ser realizada a drenagem das vias biliares o mais precocemente possível, caráter emergencial. Os pacientes Tóquio 2, embora não estejam com disfunção orgânica ainda, eles têm já sinais de uma inflamação um pouco mais exacerbada e devem ser submetidos a uma drenagem das vias biliares de preferência precoce. O timing acaba sendo dependendo de cada serviço, mas de maneira geral entre 24 e 48 horas. E o Tóquio 1? Dependendo da fonte da literatura, vai ser indicada a drenagem das vias biliares para todos os pacientes com colangite aguda, mesmo Tóquio 1. A grande discussão é qual o momento e se isso necessariamente deve ser realizado na urgência. Veja bem, se o paciente tem uma colangite, ele tem algum fator que levou à colestase. Esse fator deve ser tratado. Porém, alguns pacientes Tóquio 1 que respondem bem à antibiótico-terapia inicialmente podem ser manejados com uma drenagem das vias biliares ou desobstrução do fator etiológico mais tardiamente, de maneira um pouco mais eletiva. Então, só relembrando, Tóquio 3 é emergencial, Tóquio 2 na urgência, e Tóquio 1 iniciar com antibiótico-terapia. Se o paciente responder bem e for conseguir ser bem acompanhado, pode ser de maneira eletiva o tratamento dessa etiologia da obstrução das vias biliares. E como que nós vamos drenar as vias biliares? Temos dois métodos principalmente, além do método cirúrgico. O principal é a CPRE, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Como que é essa técnica então? A partir de uma endoscopia, é cateterizada a papila, cateterizada as vias biliares e faz-se a desobstrução mecânica da via biliar. Pode ou não colocar uma prótese, como vamos ver um pouquinho mais para frente. Quando está bem indicada a CPRE? Na presença de compressões extrínsecas, presença de colelocolitíase, já que já trata também a causa, como estamos vendo nessa imagem aqui, e anatomia favorável. Não adianta eu pensar em fazer uma CPRE se eu tenho uma anatomia muito desfavorável, se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem um Y de Roux, em que ele tem uma via biliar muito alterada, em que eu não vou conseguir cateterizar as vias biliares devido à presença de uma alça biliar muito extensa, ou então pacientes que já foram submetidos a algum tipo de ressecção gástrica que vai dificultar a cateterização das vias biliares. Quais complicações? A principal é a pancreatite aguda, mas outras também são a perfuração e hemorragia. CPRE, de maneira geral, é mais disponível e está indicada na grande maioria dos casos. Aqui eu vou mostrar um exemplo de um paciente que foi submetido a uma drenagem das vias biliares com a colocação de uma prótese. Reparem em azul aqui uma prótese se exteriorizando pela papila durante o procedimento de CPRE. E a drenagem transparente hepática ela é um pouco menos disponível, pode ser até realizada por cirurgiões com experiência na manipulação das vias biliares ou experiência em procedimentos percutâneos, mas de maneira geral quem realiza esses procedimentos é a radiologia intervencionista. Está indicado em obstruções mais altas ou com anatomia alterada. Reparem que nessa imagem nós temos aqui uma obstrução bem alta no ducto hepático direito. Então, a essa altura, uma obstrução tão proximal não é passível de cateterização
pela CPRE, por via endoscópica. Por isso, é um caso em que está bem indicada a drenagem transparente hepática. Também pacientes com anatomia alterada. Como falei antes, eventualmente se o paciente tem um Y de Hooke, tem uma alça biliar muito longa e não vai conseguir fazer um acesso por via endoscópica. Entre as complicações temos sangramento, lesões cutâneas, principalmente quando há vazamento de bile ferida operatória, e a desidratação por perda quando nós deixamos a parte externa do dreno aberto, que pode espalhar bastante os nossos pacientes. Bom, então esse aqui é o último slide, só para relembrarmos. Pensar em colangite no paciente com febre mais icterícia, mas temos uma série de diagnósticos diferenciais, utilizar os critérios de Tóquio para ajudar a fechar o diagnóstico e também para estratificar risco. É importante definir a etiologia porque ela vai mudar o manejo tanto no departamento de emergência, com a principal escolha de drenagem das vias biliares, como também um procedimento, seja cirúrgico, seja minimamente invasivo a médio prazo, e iniciar antibiótico terapia precoce para esses pacientes. Lembrando de garantir a drenagem das vias biliares, exceto em alguns pacientes TOC 1 que podem ser manejados inicialmente apenas com antibiótico terapia. Seguem aqui as fotos do QR Code, você pode mirar a câmera do seu celular para ter acesso tanto via iOS quanto via Android à loja de aplicativos, onde você pode baixar de maneira gratuita o aplicativo do Tóquio 18, onde tem uma série de fluxogramas e tem também referências bibliográficas que se aprofundam um pouco mais no assunto que eu trouxe aqui. Obrigado, agradeço a atenção de todos.